Olá, eu sou Ilza Ribeiro, nós estamos começando o programa atualmente e o tema é perfil comportamental. Nós já falamos sobre o perfil do executor. Se você não assistiu, você pode clicar no link aí abaixo para conhecer um pouco mais. E por que é importante você conhecer sobre o seu perfil? Para você saber como que você se comporta diante das circunstâncias. E a nossa convidada que está nessa jornada, fazendo esses programas conosco, essa sequência de programas, ela que é graduanda em psicologia, palestrante, master coach, mulher única, Valquíria Veloso. Obrigada por mais uma vez nós estarmos juntas, falando desse assunto tão importante e que todos nós precisamos conhecer um pouquinho sobre ele. Bom, Valquíria, e hoje, qual perfil que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar sobre o analista. E quais são os pontos fortes do analista? O analista, ele é uma pessoa extremamente cuidadosa, ele é detalhista, ele gosta das coisas bem estruturadas, início, meio e fim. Então, quando você dá uma tarefa para ele, você pode ter certeza que aquela tarefa será executada com excelência. Mesmo que vire à noite. Mesmo que vire noite, os dias, fique sem comer, ele vai te entregar com excelência. Muito detalhes. Muito detalhe. Ele é detalhista, ele examina tudo, ele pensa no que pode acontecer, nos imprevistos. Ele está preparado ali para te dar todo o respaldo que você precisar naquele assunto. E muito organizado também. Muito organizado. O analista é muito organizado e ele precisa de um ambiente mais estruturado para ele trabalhar. Normalmente ele gosta de trabalhar sozinho, é mais calado, é mais introvertido, né? Então é aquela pessoa que gosta de um ambiente mais tranquilo para ela trabalhar. Como é importante esse conhecimento, né? A gente tem sempre falado aqui para o pessoal aí e até mesmo entre nós, a gente conversando e nas nossas palestras também. Porque se uma pessoa, né, que casa com uma pessoa que ele é analista e a pessoa de repente é um pouco desorganizada, vai dar conflito, né? É, mais ou menos assim. Um executor, por exemplo, se você fala assim, vamos viajar, ele fala pronto, meu nome é pronto. Ele coloca uma camiseta na mochila, agora o analista não. Mas nós vamos quando? Como? Você já reservou o hotel? Você olhou o clima? e a alimentação lá, como é? Então ele precisa de muitos detalhes, ele precisa estar seguro para que ele possa executar qualquer tarefa. Isso. E é também fundamental esse entendimento, porque às vezes a gente pensa que esse comportamento do outro é mania, mas não é, né? Não, não é a mania, é a maneira de funcionamento dele. Ele se sente bem assim. E todos nós temos uma maneira de nós funcionarmos, e isso está ligado ao que nós falamos naquele primeiro programa desta série, que está ligado à personalidade, aos valores e ao temperamento dela. Então, é a forma de funcionar desta pessoa. E a gente, muitas vezes, nas relações interpessoais, nós percebemos que em todos os perfis de comportamento isso acontece, das pessoas serem muito julgadas pela forma com que elas se comportam. E a gente, quando a gente entende isso, nós percebemos que ela funciona melhor desta forma, que ela tem maior êxito desta forma, né? É verdade. Para mim foi fundamental, né? O meu esposo, né, meu marido, Elias, ele é analista, né? Você o conhece também. Você também é analista? Sou analista, sim, 70% analista. Interessante da gente falar é que nem todo mundo, ele é só analista ou ele é só executor, né? Tem um que predomina. Tem um que predomina. O meu, particularmente, o analista predomina muito, acho que é mais ou menos uns 70%. Mas tem pessoas que elas passeiam bem entre os 4 perfis. Verdade. Isso são raros, né? Mas elas existem, essas pessoas quase perfeitas. Verdade. E isso é fundamental nos relacionamentos, no trabalho, em tudo, você conhecer o perfil do outro para você entender melhor e ajudar ele a se sentir bem da forma natural
que ele gosta Exatamente. de agir. Nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta falando sobre os pontos que precisam ser melhorados também no analista. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. E nós estamos de volta aqui no nosso programa atualmente, conversando com Valquíria Veloso, falando sobre o perfil comportamental do analista. Valquíria, nós falamos sobre os pontos fortes deste analista, né? E agora, quais são os pontos que o analista tem que observar? Ele tem que melhorar um pouco? Olha, um dos pontos principais, que eu falo isso por experiência própria, que o analista precisa ser muito cuidadoso, é com o alto nível de exigência. Porque ele exige muito dele. Então ele se cobra muito. E quando ele se cobra muito, ele sofre muito. E automaticamente, quando ele se cobra, quando o nível de exigência dele é alto, ele cobra isso das pessoas também. Então ele acaba exigindo que as pessoas que convivem com ele, principalmente no ambiente de trabalho e no ambiente familiar, que tenham a mesma forma de se comportar, que sejam tão organizados como ele, que sejam tão programados como ele, né? E nem sempre as pessoas são assim, às vezes elas querem levar a vida mais leve. Às vezes é um executor, Às que vezes gosta é um de executor. fazer. Exatamente. Gosta de realizar sem preocupar com os detalhes, né? Exatamente. E ele precisa ter cuidado também, porque o analista, ele internaliza muito as suas emoções. Ele tanto internaliza as emoções positivas, como ele internaliza as emoções negativas. Ou seja, se ele vivencia uma situação que lhe é dolorosa, ele vai sofrer por muito tempo. Potencializa Ele muito potencializa muito. Mas também se ele vive algo que é significativamente importante para ele, que o deixa feliz, que mexe com as suas emoções, ele desfruta também dessa alegria, dessa emoção por muito tempo, né? Mas quando ela vai ali para o lado das emoções mais negativas, ele precisa tomar muito cuidado para não internalizar e acabar virando rancor, raízes de amargura, né? Outra coisa, Wilson, que o analista precisa ser muito cuidadoso é porque ele acaba sendo pessimista. Porque como ele precisa de ter certeza que tudo sairá perfeito, né, nos detalhes que ele programou, então ele acaba sendo muito pessimista. Ele sempre pensa, mas pode não dar certo, mas e se isso acontecer? E se eu me atrasar? Né? Então ele acaba tendo um alto nível de sofrimento também, e isso é muito preocupante, porque quando se eleva muito, pode desencadear alguns transtornos, até mesmo um transtorno de personalidade, crises de ansiedade. Porque ele não quer errar nunca. Nunca, exatamente. Errar para ele é algo muito complicado. Né? Ele necessita, inclusive, o analista, ele necessita, não é porque ele gosta de se aparecer, mas ele necessita que o trabalho dele seja reconhecido. Que seja visto e que seja reconhecido o trabalho dele. Até porque ele foi muito detalhista. Exatamente, né? ele gastou muito tempo com aquilo, foi feito com muito esmero. Então é importante para ele que seja reconhecido o trabalho dele. Eu queria a motivação para esse analista, qual que é? A motivação do analista é fazer certo, fazer com excelência, fazer com perfeição. Então ele precisa desse ambiente. Sim. E ele precisa desse tempo também. Ele precisa de ambiente, de tempo estruturado também. Ele não gosta de forma alguma de ser pego de surpresa, não trabalha sob pressão. O analista não funciona sob pressão. Uma outra coisa que é importante para as pessoas saberem, porque isso é importante ao se relacionar com os outros, o analista ele tem muita dificuldade de trabalhar em grupo. Tarefas em grupo para ele é um desafio doloroso. Porque ele não gosta de delegar?
ele tem dificuldade em delegar, porque ele acredita que só ele vai tomar todos os cuidados necessários. Tá certo, gente. Como é bom a gente ter esse conhecimento, até para a gente realmente relacionar melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. E algo que a gente sempre tem falado aqui, né, no nosso programa, que esse conhecimento não é para a gente apontar os erros, os pontos fortes, os pontos fracos do outro, mas para a gente compreender, para poder viver melhor. Obrigada, Valquíria, por estar conosco. A gente ainda tem alguns programas juntos. Temos 2 perfis ainda para te trazer. Estar trabalhando. Que Deus abençoe você, viu? Amém. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos com esse público maravilhoso que nos assiste. Olha aí, se você gostou do nosso programa, se inscreva no nosso canal do YouTube. Compartilhe também os nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares e também nos siga nas nossas redes sociais que está aí na tela. Que Deus abençoe você a cada dia mais.